Boa tarde. Queria falar um pouco sobre a minha experiência em AD, né? Bom, para começar, no começo foi bem difícil, porque tem você tem que aprender a acomodar o seu tempo e foi bem difícil para mim. Mas os prazos das atividades eram bons, então no fim deu pra fazer um trabalho legal. E no começo eu fui falar com os formadores e eles disseram que isso é uma coisa bem automática, depois que eu me interasse com o ambiente, Teleduc. E aconteceu isso, foi bem interessante, os prazos eram bons, apesar da dificuldade no começo, mas deu tudo certo no fim. E os formadores que eu falei, eles são bem acessíveis, você manda um e-mail, eles retornam logo e eles são bem educados, isso foi muito bom também, eu gostei muito, eles estão de parabéns. E outra coisa que eu gostei foram os bate-papos. Apesar de que quando tem muitas pessoas no bate-papo, acabam surgindo vários assuntos, várias perguntas. Os textos são muito interessantes e eles trazem muitos questionamentos. Então, quando tem um bate-papo com mais de 6 pessoas, cada um tem uma dúvida diferente, acabam surgindo vários questionamentos. É bem interessante, o bate-papo, dá para aprender muito, dá para interagir bem bastante. Mas eu tive essa sensação de que no fim sempre fica alguma coisa que não é respondida por causa dos vários questionamentos que aparecem. Mas é uma atividade muito interessante que faz uma conexão, né, entre o professor e aluno, como a gente viu em vários textos. E isso foi bem interessante. Eu tive uma deficiência, digamos assim, nos fóruns, né, na hora de participar, porque é proposto uma discussão nos fóruns, mas eu não trabalho, não participei tanto dessa discussão, porque eu achei o ambiente menos dinâmico que o Facebook. Eu queria até dar uma opção, assim, sei lá, uma ideia, de utilizarem mais o Facebook nessa parte da interação dos alunos, dos professores, dos formadores. Porque o Facebook é mais imediato, né, mais dinâmico. Eu fui para uma aula presencial e a professora Liz, ela se perguntava por que a interação era maior no Facebook do que nos fóruns. Eu não sei se é porque o fórum já não é mais tão usado como antigamente. Antigamente os fóruns estavam em alta e as pessoas utilizavam muito para falar sobre qualquer assunto e era muito interessante. Mas hoje em dia eu acho que por ser mais dinâmico, por estar em alta, as pessoas preferem mais o Facebook. Eu preferi mais em questões de discussão, eu participei mais das discussões do Facebook do que nos fóruns. Mas é bem interessante os fóruns, dá pra aprender, muitas pessoas escrevem coisas muito interessantes. Foi interessante. É, eu fiz um pequeno roteiro, por isso que eu tô olhando pra baixo, pra não me perder. Eu queria dar outra ideia também. Como a experiência foi muito boa com o Facebook, como eu falei, eu utilizei, foi bem interessante. Mas seria interessante que o Facebook fosse aberto para os alunos publicarem algumas coisas, matérias, links para outras coisas que tem a ver com a disciplina. Seria bem interessante abrir essa oportunidade, esse espaço na página do grupo da EAD no Facebook para os alunos também contribuírem. E é interessante também, se vocês quiserem usar, enquetes para perguntar como é que. O Teleduc é um ambiente muito bom, ele tem ambiente para você fazer um diário de bordo, tem. É bem interessante, mas se vocês quisessem usar mais o Facebook, eu acho que a participação seria maior. Por ele ser mais dinâmico do que o ambiente Teleduc, que é ótimo também, que foi muito bem utilizado, é muito interessante. Mas também tem a opção de usar enquetes no Facebook para perguntar como é que está o desempenho, então alguma fazer alguma pergunta em relação aos textos, surgiriam discussões a partir disso, seria bem interessante. Eu acho, né? E eu tive essa experiência eu fui monitor de uma disciplina e a gente usava o Facebook para publicação de perguntas, de dúvidas dos alunos. Eles também publicavam coisas bem legais, de congressos que estavam acontecendo em algum lugar, para apresentação de trabalhos, e era bem interessante a interação entre os alunos, além da sala de aula, passava para o ambiente virtual.
E uma coisa bem interessante. Por isso que eu tô dando essa ideia. Se for, se for, se puder participar da realidade da EAD, é bem interessante. E a questão da autonomia, né? No começo eu senti muita dificuldade, porque a gente sempre tem no curso presencial. Eu moro em outra cidade, eu escolhi fazer o curso presencial, né? Porque eu achei que dava um retorno bem maior, então tem que me deslocar de uma cidade para outra para poder fazer o curso presencial. Mas na verdade a EAD também pode dar esse retorno para o aluno, de uma interação bem grande, de um retorno bom. Mas a maior dificuldade para mim em EAD, na disciplina, foi a questão da responsabilidade, de entregar os trabalhos, naquele dia você tem que postar a sua opinião, discutir, separar um tempinho para participar dos fóruns, do Facebook lá, com as perguntas e os vídeos bem interessantes. Essa parte da responsabilidade foi bom, porque eu trabalhei muito, na verdade, que os prazos nunca mudavam e você tinha que se apressar e escolher um tempo para poder fazer aquilo, e os textos eram muito interessantes. Alguns eram mais longos, tinham muitas coisas envolvidas, às vezes a discussão ficava muito abrangente. Mas no fim, os textos eram ótimos, dava para ler de uma forma bem prazerosa e discutir nos fóruns, no Face. Mas também foi realmente um exercício da responsabilidade para entregar os trabalhos em dia, para fazer os trabalhos em grupo com pessoas que você nem conhecia, tinha que falar virtualmente também, que se encontrar era bem difícil. E no fim, a experiência foi muito válida. Eu nunca tinha tido essa experiência antes de participar de uma disciplina à distância, mas achei muito importante. Você aprende como é que um aluno... Você tem uma ideia de como é que um aluno que tem um curso totalmente à distância, como é difícil para ele, né? Como é complicado. Mas ao mesmo tempo eu acho que dá para utilizar muitas coisas em EAD para fazer uma formação boa. Depende não só do aluno, mas também do professor, né? Dos formadores, como aparece em vários textos, dos tutores, né? Tem que haver uma interação entre os dois. Para alguns cursos, talvez a proposta de EAD não seja a mais interessante, mas para quem mora longe, para quem não pode fazer um curso presencial, não tem condições, ou que quer continuar a sua formação e não tem tempo porque trabalha, é uma opção bem interessante. Tem muita coisa ainda que precisa ser mudada, né? Muita coisa que precisa melhorar na EAD, como a gente viu nos textos. Mas é um processo, é recente ainda, né? A gente leu num dos primeiros textos o exemplo do Telecurso 2000 e dos outros programas que estavam surgindo à distância. É uma coisa bem recente ainda. E a realidade está... Dos anos 90 para cá foi que aconteceu a revolução da informática. Então, ainda tem muito tempo ainda para modificar, para melhorar muitas coisas na EAD. E isso é uma experiência muito válida. Foi uma experiência muito válida. E é bem interessante as disciplinas de EAD. E cursos à distância eu acho que também sejam bem interessantes e fazem com que o aluno tenha mais responsabilidade, né? Que ele construa uma autonomia. E é isso, gostei muito, e se eu tivesse oportunidade de fazer outra vez eu faria, porque foi uma experiência muito importante para minha vida acadêmica. Agora eu entendo um pouco mais sobre a EAD, sobre as dificuldades, sobre todas as coisas que ainda tem que melhorar, as coisas que são muito boas já. E é isso. Obrigada, queria agradecer aos professores, o Hermínio e a Liz, e todos os formadores, que agora não me veio o nome de todos à cabeça. Mas eu queria agradecer, o acompanhamento de vocês foi muito bom e eu adorei estar com vocês. Obrigada.